Então, estou aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e esse programa aqui, ele será aquele programa feito para acabar com a família brasileira, né? E claro que eu estou sendo irônico, né? Estou sendo sarcástico, mas a verdade é que esse programa aqui vai ser para criticar estruturas familiares variadas do nosso país, sabe? Por quê? Porque assim, ó, porque é uma das várias coisas. Como vocês já viram que eu opinando sobre vários assuntos, né? Esse aqui é outro assunto que eu tava guardando, tipo, eu guardei, esperei quase 100 programas para abordar ele, assim, de cabeça mesmo, assim, diretamente nele, falar especificamente disso, porque daí, quem já me acompanhou até aqui, já tá acostumado com o tipo de programa que eu faço, com a análise que eu faço, e ele vai estar sujeito a pelo menos ouvir as coisas que eu falo e levar em consideração, assim, entender a minha intenção, sabe? Porque senão é um bagulho que tu falar logo de cara pra alguém, assim, chegar falando pra pessoa assim, querendo que ela reflita a respeito de vários estereótipos e várias, sabe, afirmações que pra mim são simplesmente estúpidas e a gente tem que desromantizar as relações familiares pra conseguir reconstruir elas de uma maneira mais decente, mais digna, né, mais humana. Então, primeiro, né, eu ganhei a confiança dos ouvintes, digamos assim, ao longo dos quase 100 programas, e agora eu vou falar especificamente sobre isso. Esse programa aqui também vai englobar um pouco, assim, eu vou falar um pouco a respeito, assim, de alguns transtornos psicológicos, de personalidade também, porque eu acho que também isso tem muito a ver com absurdos que a gente normalizava em cultura parental, né? E também eu vou fazer mais alguns disclaimers, né? Já vou começar contextualizando pesadamente, porque, né, realmente quando eu vou entrar em qualquer assunto que eu acho que é sério, e esse aqui eu acho que é sério, mas também, por que eu tenho essas opiniões? Porque eu acho que é importante que as pessoas mudem isso aqui, entendeu? Eu não vou gastar meu tempo falando tanto sobre um assunto tão importante, sabe, e sobre a vida dos outros, basicamente, porque não é a minha, mas é a vida de todo mundo sobre a sociedade, justamente porque eu acredito que, assim como várias outras coisas que eu tento dissertar a respeito aqui nesse tipo de programa que eu faço, esse aqui também é algo que eu acredito que enquanto a gente não conseguir encontrar um modelo mais decente, mais digno, mais humano, que funcione melhor, a nossa sociedade também não vai avançar, entendeu? Quando a gente fala que a cultura tem que estar boa, a cultura só vai estar boa se você incluir a cultura de ser um pai e ser uma mãe, sabe? A forma que os pais e as mães educam seus filhos na vida privada deles, sabe? Então vamos lá, mais alguns disclaimers. Primeiro disclaimer, olha, nada do que eu tô falando aqui, mais uma vez, tem a ver com questões pessoais, entendeu? Eu não tô falando pessoalmente pra ninguém aqui, eu nem sei quem é que tá me ouvindo, entendeu? Então, assim, não pensem que qualquer coisa que eu falar, alguma crítica a uma cultura, uma prática da nossa sociedade, tá falando especificamente pra tu que tá me ouvindo, sabe? Então, é simplesmente a famosa análise antropológica, sabe? É eu refletindo a respeito de várias informações que eu fui tendo acesso, o que psicólogos falam, o que pediatras falam, o que pessoas que estudam a formação da cabeça das pessoas, sabe? Como é que as pessoas criam seus comportamentos, sabe? Ouvindo essas coisas, lendo essas coisas, refletindo a respeito desses pontos, eu fui adquirindo uma série de crenças, uma série de convicções, uma série de opiniões a respeito de como que deveria ser e a melhor forma de poder ilustrar isso é falar como é, entendeu? Falar como é, como eu já vi vários casos, vários exemplos. Então, esse é um disclaimer, entendeu? Não é assim, nada pessoal. Não pense assim, meu Deus, o Renan tá querendo me ofender, tá querendo julgar a minha mãezinha, meu paizinho. Não, cara, nem sei quem é que tá me ouvindo, não sei que tipo de criação tu teve. Mas, né, vários pontos que eu vou elaborar aqui é sobre a cultura de modo geral, ou são alguns exemplos específicos, são casos extremos, extremos porém existentes, que as pessoas negam de vez em quando a aceitar. Então, saiba que vai ser uma problematização e uma desconstrução pesada de modelos familiares. Ah, acho que vai ter 3 disclaimers, né? Então vou pro segundo primeiro. Vou pro segundo primeiro. Pera aí, vamos continuar. O segundo disclaimer é: nada do que eu tô falando aqui também tem a ver com caráter pessoal meu. Se for alguma informação pessoal minha, se for alguma coisa referente à minha criação familiar, eu vou deixar bem claro. Mas, honestamente, hoje em dia eu analiso a minha situação familiar, tipo assim, a minha criação com os meus pais, porque, né, eu fui... A maior parte da minha vida eu convivi com a minha mãe, o meu pai eu convivi, tipo assim, diretamente só na minha infância, e depois disso eu via ele ocasionalmente, sabe, mas nunca perdi o contato total com meu pai, não. Então, né, mas eu considero que eles fizeram, tipo assim, um trabalho bom dentro das condições, das ferramentas que eles tinham, entendeu? Eu acho que eles conseguiram trazer valores melhores do que eles receberam, inclusive, entendeu? Então, e acredito também que
Tipo, a mesma forma que eu sinto um vínculo amoroso por eles, sabe? Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu acredito que eles também têm esse mesmo sentimento por mim, sabe? Então, honestamente, eu posso dizer que a maioria das coisas que eu vou estar falando aqui também não são coisas pessoais minhas, sabe? Que essa é outra coisa que gente que não tá acostumada a debater, não tá acostumada a discutir ideias, acha que sempre que alguém tá abrindo a boca é pra falar sobre um caso pessoal, então não, entendeu? Essa minha reflexão é muito mais abrangente do que sobre mim e sobre tu que tá me ouvindo, sabe? É sobre a sociedade brasileira como um todo. E o terceiro disclaimer é que sim, a maior parte das coisas que eu vou falar, na verdade, acho que todas as coisas que eu vou falar é referente a um modelo assim, de casal, pai e mãe, no caso assim, heterossexual, sabe? Porque honestamente, eu não tenho muita noção de como é que fica essas dinâmicas em casais homossexuais, sabe? Realmente eu não tenho muitos exemplos, nunca vi muitas histórias explicando, discutindo, então não sou eu que eu acho que eu posso falar muito sobre padrões de como é que costuma funcionar num relacionamento uh, homossexual, sabe? Ou duas mulheres ou dois homens criando uma criança, entendeu? Eu não tenho muita noção de como funcionam essas dinâmicas, entendeu? Não é uma dinâmica que eu vivi e também não é uma dinâmica que eu ouvi muito a respeito, sabe? Não conheço muitos exemplos, muitas histórias, não estou tão por dentro assim para poder falar. Então, praticamente tudo que eu estou falando aqui é sobre o modelo que eu vi, tipo, que eu vivi dentro da minha casa, que a maioria das pessoas que eu conheci tiveram. Já conheci histórias, assim, conheci pessoas, no caso, que foram criados por casal de pessoas do mesmo gênero, sabe? Foram criados por mulheres. Eu não sei se eu já conheci alguém que tem dois pais, né? Mas eu já conheci um rapaz que foi criado por duas mulheres. Mas a grande maioria dos casos, a grande maioria dos exemplos que eu tive, a grande maioria das histórias que eu ouvi de boca das pessoas que me sentavam, pessoas que sentavam comigo para falar a respeito de vivências deles com seus pais, com suas mães e como é que era a relação, sabe? Então, o que eu tava falando desse disclaimer? Ah, tá, que seria um disclaimer focado então em relacionamentos heterossexuais. Então vamos lá, vamos começar a desconstruir então assim vários pontos, várias ideias, várias partes da cultura do que é ser um pai, ser uma mãe, que são coisas que eu acho que a gente tem que desromantizar para conseguir lidar de uma forma mais honesta, mais sincera e também mais digna com essa questão, sabe? Várias, por exemplo, assim, a velha questão assim, clássica do o instinto materno, que eu já abordei algumas vezes, sabe? Não, cara, não fica romantizando esse tipo de simplificação, sabe? Aquela velha história de que mãe é tudo igual, só muda o, o endereço. Com certeza não é uma verdade, sabe? Com certeza, tipo, muita gente tem péssimas relações com os pais e com as mães e as pessoas gostam assim, de simplificar ou até falar que é coisas como ingratidão, esse tipo de coisa, sabe? Mas agora, eu acho que eu já vou ter que introduzir a parte assim de distúrbios, porque depois eu vou querer contar uma história pessoal de uma pessoa que eu conheço especificamente, sabe? E eu vou revelar um pouco a respeito dessa pessoa e tudo mais. Mas primeiro eu vou ter que falar dos distúrbios, que é o seguinte, essa é a primeira coisa que a sociedade nunca pode esquecer quando tá falando assim de quem pode ser um bom pai ou uma boa mãe, se qualquer um vai ser, se esse vai ser um instinto que vai ser desenvolvido, tipo assim, nasceu o bebê, a mulher vai ser automaticamente uma mãe boa, ou um pai vai ser automaticamente um pai bom, sabe? Por questões assim biológicas, ou porque Deus é perfeito e faz as coisas para funcionar de maneira perfeita. Vamos esclarecer o que é necessário para um homem ser pai ou para uma mulher ser mãe, né? Sabe o que é necessário? É necessário que a mulher tenha o mínimo de fertilidade e é necessário que o homem tenha o mínimo de potência sexual e fertilidade, entendeu? Então, basicamente é isso. É só isso que é necessário para alguém ser pai ou mãe, mais nada. Não é necessário nenhum preparo, nenhum diploma, sabe? Não é necessário nenhuma qualificação, absolutamente nada é necessário para ser pai e mãe, sabe? E daí, por que eu falei que ia mencionar assim, esse lance assim, dos problemas psicológicos, transtornos? Porque daí depois eu posso vir com exemplos que vão poder fazer vocês entender como isso é mais palpável do que parece. Tipo, eu não vou me focar muito assim no lance da psicopatia, embora também seja um fato, tipo, para começar, pessoas que seriam diagnosticadas como psicopatas, também podem ser pais e mães, e é várias vezes, é quando esse tipo de pessoa é pai e mãe que a gente vê os casos mais absurdos, exemplos mais insanos que tu fica assim, mano, como é que alguém pode fazer tamanha maldade para um filho ou para uma filha, né? Mas, além deles, tem um transtorno que eu já
Eu conhecia a palavra, várias vezes eu já tinha lido vários, assim, tipo, textos e artigos sobre o tema relacionado a pessoas narcisistas, mães narcisistas especificamente também, né? Mas mais recentemente eu fiquei sabendo mais informações a respeito dessa questão do transtorno de personalidade narcisista. Então agora primeiro eu vou dedicar, essa vai ser a primeira grande lacuna desse programa, que eu vou dedicar um pouco para explicar algo a respeito desses transtornos. Tipo, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, é óbvio, é evidente que eu não sou especialista em qualquer coisa, então se alguma informação que eu falar aqui estiver errada, sabe, peço perdão, porque eu estou simplesmente querendo me comunicar para poder estabelecer por que o meu raciocínio tem alguma lógica, sabe? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Quem quiser se aprofundar mais, quem quiser saber mais, vai ler mais, vai entrar em contato com profissionais, entendeu? Então, vamos continuar agora com o que eu ia dizer. Então, esse transtorno de personalidade narcisista, sabe? A diferença dessa, não sei se chamam de doença ou só condição psicológica, eu não sei qual é o termo específico que eles fazem. Esse tipo de transtorno, a diferença deles para outros problemas psicológicos, como por exemplo assim, depressão, é que esse transtorno de personalidade não é uma coisa que tu pode mudar, sabe? Não é uma coisa que tu pode curar, não é algo que tu pode fazer algum tratamento que mude isso. Esses transtornos de personalidade é uma forma que a personalidade da pessoa foi moldada, sabe? É assim que ela aprendeu a se relacionar com outros seres humanos. Então, quando uma pessoa tem esse tipo de transtorno, que existem outros também, tal, tem aquele transtorno de borderline, personalidade esquiva, se não me engano, é esquizoide, paranoide, vários deles compartilham elementos em comum, só que vamos focar na parte do narcisismo nesse momento aqui, porque até onde eu sei, ele é a única dessas condições que ele compartilha uma característica em comum com psicopatas e pessoas com aquelas, assim, transtorno de personalidade antissocial, sabe? Que é basicamente quem pode cometer crimes violentos do nada. É praticamente psicopata, eu acho. Eu não sei muito bem qual é a distinção específica desses outros dois termos. Mas, né, o que a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista tem em comum com o psicopata e com essa outra esse negócio de transtorno de personalidade antissocial, é que ele também é uma pessoa que ela não tem empatia, sabe? Ela não consegue se importar com os outros. Ela pode até entender que ela tá te fazendo mal, mas ela não, tipo, isso não é uma motivação para ela parar de fazer mal, sabe? Então, esse é um ponto interessante. Daí eu vou abrir uma explicação mais a respeito sobre o narcisismo em si, sabe? Porque essa palavra narcisismo, ela existe solta, ela existe fora desse transtorno, né? Tipo, é uma palavra bem antiga que é utilizada para, ela é derivada do personagem Narciso, da mitologia grega e tal, que era um homem muito lindo, muito maravilhoso, só que ele tinha, não sei se ele era um semideus ou algo desse tipo assim e tal, só que ele tinha uma maldição de que ele não poderia nunca olhar o próprio reflexo dele, né? E daí um dia ele se olha no reflexo dele e ele fica se olhando, fica olhando só pra ele mesmo ali, de tão bonito que ele era, e ele morre, entendeu? Então, era baseado nesse personagem da mitologia grega que cunharam essa expressão narcisismo, e narcisista, né? E a gente costuma pensar nessa questão, assim, como alguém que se adora muito, que você acha muito bonito. Mas não precisa ficar... Se tu é uma pessoa que tu coloca a tua foto no teu celular, assim, não se preocupa, isso não quer dizer que tu tem um transtorno de personalidade narcisista, sabe? Por isso que eu tô deixando claro que não é a mesma questão. Inclusive, para explicar isso, eu fiquei sabendo que tem tal, assim, uma balança não, uma régua do narcisismo, sabe? Todos nós, todos os seres humanos, eu inclusive, ainda bem que eu sou um ser humano, né? Temos características narcísicas, sabe? Todos nós temos elementos narcísicos sobre a nossa personalidade. Inclusive tem uma lógica de narcisismo benéfico, sabe? Existe essa visão, assim, da ciência atualmente, entendeu? Dizem que se tu tiver abaixo do narcisismo de 0 a 3 na régua, não é o ideal, não é a maneira que psicologicamente compreende-se que é o adequado para ti, porque essa pessoa que tem baixo narcisismo tem grande chance dela não reconhecer quando ela está sendo abusada, entendeu? Ela pode ser um capacho dos outros porque ela não está acostumada a se enxergar como digno de valor. E, inclusive, isso daí pode ser evidenciado por ela ser um tipo de pessoa que ela não gosta ou não está acostumada a receber elogios ou atenção, mesmo quando é completamente justificável, sabe? Por exemplo, assim, se tu não gosta que te elogiem quando tu fez algo bem feito, sabe? Quando tu recebeu uma promoção, quando aconteceu algo, tu tá se formando numa faculdade, por exemplo, ou quando, sei lá, é teu aniversário, tu não gosta que as pessoas te parabenizem, te desejam coisas boas, sabe? Tu não se sente bem com isso, ou tu não gosta, sei lá, tipo, teu filho morreu e tu não tá se sentindo bem com as pessoas vindo assim,
te prestar suporte, sabe? Várias questões que seriam totalmente normal quando ele tá acontecendo e tu ainda assim problematiza aquela atenção que tu tá recebendo. Então, isso daí pode ser um indício de narcisismo baixo, que psicologicamente falando ainda não é visto como o ideal, o adequado. Aí, entre os números 4 e 6, por que eu tô falando assim? Porque todos esses transtornos também, assim, sabe, essas condições psicológicas, todas elas funcionam em espectro, sabe? Não existe nenhuma condição psicológica que, tipo assim, um padrão, sabe? Todas as pessoas que têm esse transtorno são idênticas. Não, tem vários níveis, entendeu? A pessoa pode ter sintomas leves, sabe? É tipo, por exemplo, assim, o autismo, que eu não queria ter mencionado o autismo, só que veio à tona aqui. O autismo não tem nada a ver com essas coisas que eu vou problematizar hoje, porque o autismo, ao contrário de outras condições assim psicológicas, ela não tem nenhum indicativo de, sabe, de, como posso dizer assim, de problemas assim que isso afetaria funções parentais, por exemplo, sabe? Não tem indicativo sobre isso. Claro, no espectro mais leve, né? Já me compliquei muito porque eu não queria nem ter falado de autismo. Mas esqueça essa palavra. Isso daí eu vou guardar autismo para outro programa, quem sabe. Mas isso aqui não tem nada a ver. Voltando pro transtorno de personalidade, voltando pra régua, a regra do narcisismo, tendo 4 a 6 do narcisismo bom, que a psicologia compreende dessa forma. Que basicamente é tu reconhecer tuas qualidades, tu reconhecer as coisas que tu faz bem, tu pode falar assim, tu não precisa ter uma falsa modéstia, mas ao mesmo tempo que tu não é arrogante para diminuir os outros, sabe? Tu consegue respeitar o teu espaço, o espaço dos outros, sabe? Tu recebe bem elogios. Basicamente é uma autoestima adequada, sabe? É o que dizem que as pessoas devem ter o narcisismo para reconhecer o seu próprio esforço, o seu próprio valor, o seu próprio empenho, sabe? E não deixar qualquer pessoa te diminuir, te desmerecer, a troco de nada, e ser capaz de notar que tá acontecendo algo para te diminuir quando tá rolando, sabe? Então, isso é visto como narcisismo positivo. Eu gosto de acreditar que eu tô nesse espectro, provavelmente no 6, o mais elevado, entendeu? No caso, quer dizer que se eu não me cuidar, eu posso me tornar uma pessoa fora desse espectro do bom e sair do narcisismo bom, mas eu acredito que eu tô no número 6 mesmo, sabe? Na minha análise psicológica interior, assim, tal. Não um diagnóstico profissional, a minha reflexão a respeito de como eu me enxergo, né? E daí, chegou no 7, tu é uma pessoa com a personalidade narcísica já. Isso quer dizer o quê? Provavelmente já te falta empatia em algumas situações, entendeu? É normal que quando tu tá conversando, tu pensa muito em ti, é o clássico, basicamente tu vai ter comportamentos egocêntricos regularmente, entendeu? Porque tu não tá muito acostumado a se importar com o que os outros vão pensar ou o que os outros vão sentir do que tu tá fazendo, sabe? Então, tu já tem um comportamento meio narcísico, tu tem muita dificuldade em reconhecer erros, sabe? Tu centraliza muitas das conversas em torno de ti, sabe? Então, tu já tá se tornando uma personalidade meio problemática e provavelmente as pessoas já falam isso pra ti, entendeu? A diferença de uma pessoa que tá no número 7 com uma pessoa que tem basicamente, assim, uma personalidade cuzona, sabe? Ele é narcísico, e ele é um egocêntrico, digamos assim. A diferença é que nesse ponto, tá? Uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade, ela tá numa parte que ela pode reconhecer erros e ela pode mudar, sabe? Mediante as outras pessoas apontar isso pra ela. Provavelmente ela é meio imatura, que ela não vai conseguir reconhecer. Na hora que tu estiver confrontando ela com alguma coisa, provavelmente ela não vai dar muita bola, mas daí se ela ainda tá no nível 7, ela vai pensar a respeito daquilo lá. Se tu é uma pessoa importante pra ela, se tu conseguir explicar o teu ponto de maneira convincente, e ela pode vir a voltar atrás e dar o braço a torcer, entendeu? Isso daí é por isso que ele tá no número 7. Agora, psicologicamente falando, sabe, ou psicoterapeuticamente falando, não sei quem é que inventou essa régua do narcisismo que eu tô comentando com vocês, mas os números 8, 9 e 10, então, é alguém que tem um transtorno de personalidade narcisista, sabe? Então, esse tipo de pessoa daí, ela não tem mais a capacidade de ter empatia, ela não tem mais a capacidade de reconhecer, sabe, erros, sabe? Por quê? Porque a personalidade dela foi forjada dessa forma, sabe? É assim que ela aprendeu a encarar o mundo e ela vai ter, assim, não vai ter empatia. Então, qualquer coisa que ela deixar de fazer de mal pra ti é simplesmente porque ela tem algum interesse em não te machucar, entendeu? E ela enxerga todo mundo na volta dela, as pessoas é como se não pudessem ter opiniões pessoais, sabe? É como se essa pessoa se enxergasse como centro do mundo e o resto das pessoas estão tudo ali. São outros personagens, são coadjuvantes no mundo dela, sabe? Na existência dela. Então, qualquer pessoa que vai contra tudo que ela acredita, as coisas que ela tem que ser, pessoas que não concordam com ela, que não se submetem a ela não vai deixar, ela não vai tolerar, entendeu? Ela vai, né,
querer que tudo seja sobre ela o tempo todo, sabe? E daí é o tipo de coisa que, obrigatoriamente, sabe, pessoas narcisistas vão ser pais e mães ruins, sabe? Não tem uma opção da pessoa que ela tem um transtorno de personalidade narcisista e ela ser uma mãe ou um pai decente. Simplesmente não tem como, porque é o tipo de pessoa que, tipo assim, ela não vai ter empatia pelo filho, não vai ter real amor pelo filho também, e desde cedo ela vai enxergar o filho também como, assim, uma espécie de concorrência, sabe? Se for, independente de ser um pai ou mãe, sabe? Uma pessoa com esse tipo de transtorno não vai ter esse tipo de vínculo. Aí vocês vão estar falando, tipo assim, não sei, não acredito, esse tipo de coisa não pode ter. Pô, como que não pode ter? Eu vou começar pelo exemplo mais extremo. Sabe aqueles casos que todo mundo fica horrorizado, que não sabe como que aconteceu? Que, tipo assim, casos que envolvem pedofilia, mas além de envolver pedofilia, envolve o fato de que, tipo assim, o parceiro do pedófilo, sabe? Tipo assim, se era um pai abusando da filha, né, vou ter que escrever um cenário específico, um pai abusando da filha do casal, e a mãe sabia, e a mãe estava de acordo, tolerava, e a mãe não fazia nada para impedir, sabe? E de vez em quando aquela mãe ainda fala pra filha dela que ela tá tentando roubar o marido dela. Que mulheres falam isso, sabe? Tu pode ter certeza, pra esse tipo de coisa acontecer, realmente não é uma pessoa normal, exatamente. Se tu tá pensando assim que é absurdo, tu tem que pensar que é um absurdo, entendeu? Porque se tu seria capaz de falar isso pra um filho ou pra uma filha, é óbvio que tu não é um ser humano normal, cara. É óbvio que tua personalidade é torta, sabe? E geralmente essa é outra verdade sobre os narcisistas, sabe? Eles sabem que eles são, mas eles não comentam com os outros, eles não vão, tipo assim, admitir para as pessoas que estão fora da casa. Mas esse é o ponto. Se tu for honesto contigo mesmo, se tu realmente conversar com as pessoas, tu vai encontrar um monte de criança, um monte de pessoa que vai te contar história, quer dizer, crianças que não são mais crianças, sabe? Adultos que vão te contar histórias assim de declarações explícitas de desvalorização que várias vezes a gente ouvia como cultural, sabe? Eu via as pessoas falando assim que, antigamente as pessoas amavam menos, demonstravam menos. Não é bem assim, entendeu? Tem um requinte de maldade, tem um requinte de crueldade que pra mim deixa claro que são as pessoas narcísicas, entendeu? Agora eu vou trazer um exemplo, depois de ter... Provavelmente eu vou ter mais o que falar desse tema do narcisismo, porque eu acho que tem mais o que esclarecer, mas eu já queria trazer o exemplo para eu não sair muito da pauta da problematização na cultura parental desse país. Eu vou dar um exemplo, sim. E daí, aqui sim, eu vou falar que é algo pessoal meu, entendeu? Porque é um pouco mais distante do que falar dos meus pais, mas eu falo da minha avó, entendeu? A minha avó materna, eu vou contar da minha relação com ela, justamente por causa disso daí também eu vou poder desconstruir outro ponto da sociedade, que é a cultura de vó, né? Então, o que vocês pensam quando vocês pensam em vó? Vocês têm avós? Vocês foram criados com avós? Vocês têm relações com avós? Então, muita gente fala muita coisa bonita, né? Amor e carinho, e comida gostosa, e mimos, e sabe? Aquela velha história de que o avô só tem que paparicar, enquanto os pais educam, sabe? Então, o avô só fica estragando o trabalho dos pais. Então, eu também cresci ouvindo todas essas coisas, todas essas paradas. Só que a questão, né, é que a minha avó, hoje, eu não sou terapeuta, entendeu? Mas agora, pela experiência que eu tenho, pela vida que eu tive ao redor da minha avó e as coisas que a minha mãe me contou da relação dela com a mãe dela, né? Eu acredito que a minha avó seja uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Então agora eu vou falar um pouco da história da minha avó como mãe da minha mãe, entendeu? Esse tipo de relato aqui é só para poder exemplificar o que eu tô querendo dizer de coisas que, na minha opinião, não era algo simplesmente assim, cultural, era normal, sabe? Então, porque a minha mãe sempre me contou desde muito cedo, sabe, que praticamente desde que ela adquiriu consciência da relação dela com a mãe dela, a visão dela que ela tinha era da mãe dela atacando ela, sabe? Quando eu digo atacando ela, era realmente ofendendo ela, dizendo que não gostava dela. A minha mãe disse que foi criada sendo exposta à realidade de que a mãe dela preferia, gostava e falava exatamente assim, gostava mais do outro filho dela, sabe? Que é o irmão da minha mãe, no caso, meu tio. Então a minha mãe ela cresceu nesse cenário, nesse ambiente, com a minha avó falando isso pra ela: não gosto de ti, tu é feia, tu é chata, tu não presta, tu é uma praga. E além disso, vinha com agressões e agressões absurdas, agressões de extrema violência, sabe? Tipo, quebrar prato, bater com vassoura, sabe? Agredir. E também, além disso, cobrar, exigir muito, mandar fazer um monte de coisa, sabe? Fazer um monte de função e tudo mais. Então, a minha mãe, ela passou por essa criação, ela passou por essa vivência, sabe? Foi assim que ela foi educada, entendeu? Então ela disse que ela realmente não se lembra de ter tido um vínculo, sabe, diferente disso com a mãe dela, sabe? Ela falou pra mim assim que, tipo, não foi uma vez, né? Ao longo da minha vida eu fui conversando com a minha mãe. E além disso, pra completar, tipo, a minha mãe sempre teve contato com a mãe dela ainda assim, entendeu? Eu cresci com a minha avó próxima a nós, sabe? Eu frequentei espaços que a minha avó estava, visitávamos a casa dela, sabe? E
eu sempre enxerguei a minha avó sendo uma pessoa super invasiva, super desrespeitosa com a minha mãe, tipo, querendo controlar ela, controlar, tipo assim, com quem ela vai se envolver, com quem ela vai, sabe, com que homem ela se envolver e criticar os homens e atacar os homens, sabe, e falar mal da minha mãe e querer se meter na vida dela, sabe. Então eu cresci vendo isso daí acontecendo, e todas essas características são características narcisistas, sabe. Se essas coisas que eu tô falando pra ti batem alguma coisa, eu vou dizer pra você, olha, não é normal, entendeu? Me desculpa se tu não tinha sido confrontado por essa noção, mas se tu ouvia coisas tão absurdas, tão ofensivas da tua própria mãe, do teu próprio pai, saibam que existe esse tipo de transtorno de personalidade narcisista. Existe uma pessoa que ela pode ter sido forjada de uma maneira que ela não ama os próprios filhos, entendeu? Independentemente da minha avó ter dado à luz a 2 filhos, ela tinha essa diferença de tratamento, sabe? E também outra coisa que é explicado sobre como mães e pais narcisistas têm relações com seus filhos, sabe? Geralmente, mães e pais narcisistas vão tratar seus filhos assim, tipo, eles vão dar 2 atribuições diferentes para os filhos, sabe? O termo que eu fiquei sabendo que chamam é, como é que é mesmo? Bode expiatório, entendeu? Que é a criança que vai ser a criança problema, sabe? Tudo que dá errado na vida do casal, sabe? Ou do ponto de vista da pessoa narcisista, né? Porque geralmente só a mãe ou só o pai é narcisista, sabe? O outro membro da família, ele vai ser só alguém que tá acostumado a se relacionar com alguém que tire a luz dele, tá? Alguém que é codependente, alguém que é filho de pai narcisista, por exemplo. Então, né, voltando para a explicação que parei. Tá, então o bode expiatório, sabe? Ele vai ser ofendido, ele vai ser maltratado, ele vai ser agredido. Tudo que dá de errado na casa é por causa dessa criança, sabe? Que no meu ponto de vista deixa bem claro a diferença de tratamento que a minha mãe recebia, sabe? Minha mãe era o bode expiatório da mãe dela, sabe? E o outro lado, o outro relacionamento, o outro filho pode receber a função de quê? De filho dourado. Que o filho dourado é o que é colocado no holofote para receber a atenção de ser uma criança boa, uma criança bonita, uma criança interessante, uma criança inteligente, enfim, uma criança que mostra para a sociedade o quanto aquela mãe ou aquele pai narcisista é um bom pai, entendeu? Que foi basicamente assim que a minha avó criou o filho dela, sabe? Meu tio foi criado totalmente mimado, totalmente sem a cobrança, sabe? Sem todas as críticas, todas as ofensas, ao contrário do que a minha mãe recebia, que era muito, 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 muito abuso diário e rotineiro, né? Mas ainda assim, a minha mãe cresceu com relacionamento, ela ainda se relacionava com a mãe dela, nunca parou de se relacionar, sabe? Inclusive, hoje em dia, já faz alguns anos, sabe? A minha avó, hoje em dia, ela tem demência, sabe? Ela teve um aneurisma e um AVC, se eu não me engano, um AVC, um aneurisma, um AVC, não tenho certeza. Mas o que eu sei é que ela foi diagnosticada com demência, entendeu? O cérebro dela já não opera normal, nunca mais vai poder voltar, né? É uma doença degenerativa, então ela só vai piorar até a minha avó um dia vir a falecer, sabe? E já faz alguns anos que ela tá nessa condição, sabe? Eu diria que já faz uns 5 anos, talvez. Faz bastante tempo já, né? Então, basicamente ela não tem mais consciência, entendeu? Mas até hoje em dia minha mãe tem contato com ela, minha mãe ainda participa da rotina com ela, do tratamento com ela, né? Ela tá numa clínica para pessoas que precisam de tratamento e tudo mais, porque ela já tá nessa condição. Enfim, não é mais uma pessoa que tem a sua capacidade cognitiva anterior, né? Demência é uma doença muito complicada. Então, mas a minha mãe ainda sempre tá envolvida com a vida dela e tá envolvida antes, né? Nunca deixou de ter contato com a mãe dela, sabe? Sempre viveu essa vida com uma mãe que, na minha opinião, era narcisista. E agora, trazendo para minha vivência de neto, eu vou dizer que a minha vivência particular com a minha avó deixa ainda mais claro que ela é narcisista, na minha opinião, sabe? Não só narcisista, tem que deixar claro que é o transtorno de personalidade narcisista, sabe? É bem diferente. Se tu viu aqui, se tá com aquela clássica insegurança, assim, ai, será que eu tenho isso daí? Eu só vou dizer uma coisa bem simples. Tu sabe facilmente se tem transtorno de personalidade narcisista, porque é a velha questão da empatia, entendeu? Alguma vez na tua vida tu já pediu desculpa pra alguém de verdade? Alguma vez, tipo assim, alguém te falou alguma coisa e tu te incomodou com o fato de ter machucado alguém e tu mudou tua opinião, sabe? Tu já fez isso de verdade, entendeu? Porque se tu é uma pessoa narcisista, tu nunca admitiu o erro, entendeu? É assim que tu sabe. Se tu quer se perguntar se tua mãe ou se teu pai era narcisista, tu pensa assim, alguma vez na minha vida eu falei pra minha mãe e pro meu pai alguma coisa que eles faziam pra mim, algum tratamento que me incomodava, eu falei pra eles isso e eles mudaram de opinião? Se alguma vez na tua vida teus pais já mudaram de opinião, já admitiram o erro, então eles não são narcisistas. Mas, tipo assim, se eles mudaram, sabe? Não adianta só eles pedir desculpa e fazer a mesma coisa que te fez
pedir respeito em primeiro lugar. Então, é isso aí. Então, se tu que tá me ouvindo já foi capaz de sentir arrependimento, se tu se coloca no lugar dos outros, se como os outros vão se sentir importa pra ti, cara, então tu não tem esse transtorno, entendeu? Então, né, por que eu acredito que a minha avó tinha esse transtorno? Vou falar a minha experiência como neto, sabe? Eu, cedíssimo na minha vida, cedíssimo, e quando eu digo cedíssimo, foi bem ali naquela fase que eu tive a minha crise existencial com 7 anos, sabe? Quando eu tava crescendo, assim, né, assim que eu adquiri consciência, quando eu era criança, 3, 4 anos, por aí, entendeu? Eu me lembro já de logo de cara começar a ser confrontado com o fato de que a minha avó não gostava muito de mim. E como que ela não gostava muito de mim? Cara, explicitamente, entendeu? Não tem como falar pra você de outra forma. Ela simplesmente não dava bola, ela não ligava pra mim, me xingava, falava mal de mim pra minha mãe toda hora, sabe? Não me dava carinho, não me dava atenção, ela me desprezava real, real, real mesmo, sabe? E daí eu fiquei assim, mano, que estranho, sabe? E eu vi outras pessoas falando que vó era isso, vó era aquilo, vó era maravilhoso, sabe? Vó era legal. E eu assim, mas peraí, que estranho, né? E daí, e conforme eu fui vendo isso que a minha avó me desprezava real, ela tratava o meu irmão muito bem, entendeu? O meu irmão mais velho. E ela tratava ele muito bem, entendeu? E daí é a mesma dinâmica que naquela época eu não sabia que ela já tinha vivido assim a vida inteira, já tinha tratado assim a minha mãe e o filho dela a vida inteira, entendeu? Então, só que naquela época eu achava muito ruim, me machucava bastante, sabe? Só que daí demorou muito pouco tempo pra eu real não me desvincular total, sabe? Eu não tenho nenhum vínculo amoroso assim com a minha avó desde os meus 7 anos de idade, sabe? Foi uma reação muito cedo, sabe? Tipo, pelo fato dela não ser minha mãe, sabe? Eu imagino, não, eu sei que para criança que está sendo criada por um pai, por uma mãe narcisista, ele não consegue deixar de amar os próprios pais, sabe? Isso daí é bem, tipo, é uma coisa que todos os especialistas que vêm falando sobre isso, sabe? Dizem que quando mesmo uma criança que ela é muito abusada por um pai ou por uma mãe, com ofensas claras, com um pai, com uma mãe que ofende, que fala que não, que é feia, que é burra, que é gorda, que é uma vagabunda, que eu já ouvi histórias de meninas que ouviam esse tipo de ofensa dos pais quando eram bem jovens, bem crianças ainda, tinham que ouvir dos pais falando isso, entendeu? Chamando eles de ofensas graves, assim, pesadas na cara, tipo, não importando o contexto, tipo, gente, não existe isso. Se aconteceu isso contigo e tu nunca problematizou, me desculpa, mas eu tô te informando, não é normal. Não é nenhum pai, nenhuma mãe faria isso, sabe? Nenhum pai, nenhuma mãe com uma consciência real. Um pai e uma mãe que tem empatia. Um pai e uma mãe que ama um filho, sabe? É impossível que um pai e uma mãe que ama um filho vai ter uma conduta dessas, assim, sabe? Independentemente do que a criança tá fazendo, sabe? Isso daí é realmente uma característica que tu identifica que tem um transtorno, sabe? Aquela pessoa não tá operando normal. Mas o que eu tô querendo dizer é que a criança nunca faz esse raciocínio que eu tô tendo aqui pra você, sabe? O que a criança sempre começa a odiar é ela mesma, sabe? A criança sempre começa a odiar a si mesma e daí ela começa a pensar que ela é um lixo, ela é uma porcaria, não presta pra nada, e daí ela sempre entende que quando alguém tá xingando ela é porque ela tá merecendo ser xingada, tá ligado? A criança não consegue olhar para o pai, olhar para a mãe e sentir um sentimento de ódio, sabe? É o tipo de coisa que pode vir mais adiante, pode vir na adolescência, pode vir na vida adulta, sabe? Mas a criança olhar para um pai, olhar para uma mãe e dizer assim, porra, vai te fuder, filho da puta, sabe? Isso simplesmente não acontece. Por mais que o pai e a mãe humilhe, xingue e aponte o dedo na cara e fale que é burro, que não presta, que não queria, não deveria ter nascido, sabe? Que prefere o irmão, essas coisas assim pesadas, gente, entendeu? Por isso que eu tô falando isso aqui, não tô criticando uma coisa qualquer, não tô falando assim, ai, a minha mãe um dia me tirou meu videogame. Não, cara, se isso daí que a tua mãe fazia contigo, então tua mãe era uma mãe legal, tua mãe era uma mãe da hora, tu pode amar tua mãe enlouquecida, sabe? Mas agora, se tu teve uma relação tipo essa, eu também não tô dizendo que é pra te odiar teu pai. Só tô querendo que é pra te entender o seguinte, que se tu sentia que ela não te amava que nem os outros, que tu não tinha uma relação igual as outras crianças tinham, é porque tu realmente não tinha, sabe? E tu ter esse tipo de realização pode te ajudar a deixar de lado várias coisas que tu nunca conseguiu deixar, sabe? Que tu achava que era culpa tua, que era erro teu. Porque basicamente uma pessoa que tem esse tipo de personalidade, realmente ela não se importa com ninguém, ela não ama ninguém, independentemente de ser filho dela, sabe? Independentemente tipo assim, de carregar o sangue dela, sabe? Não faz diferença para esse tipo de pessoa que tem a personalidade criada dessa forma. Ah, tinha mais uma coisa que eu queria ter concluído sobre a minha avó. Assim,
Que, tipo, por isso que eu falei que, pra mim, foi muito, tipo, eu entendo que o processo de me desvincular dela, que eu consegui ter muito cedo, e que eu falei real, sabe? Porque eu vi que não ia mudar, sabe? Eu vi que, tipo, com 7 anos de idade, eu já olhei pra minha avó, já vi mais uma vez ela me esnobando, mais uma vez ela me tratando mal, me desprezando, e eu já tinha consciência suficiente a respeito de como eu agia, pra saber que, tipo assim, não, peraí, eu sou uma criança legal, sabe? Eu não sou mal educado, eu não sou uma peste, eu não sou nada disso daí que essa mulher tá sempre fazendo de conta que eu tenho um problema. Quer saber? Eu não ligo mais pra ela. E daí eu desliguei o vínculo e daquele dia em diante, entendeu? Eu fui incapaz de me sentir atingido por qualquer coisa que ela falasse e também nada que acontecesse com ela me importava muito, sabe? Então, eu tô dizendo isso aqui pra causar, eu tô falando isso aqui realmente pra mostrar que existem relações diferentes entre netos e avós, sabe? Nem todo mundo vai ter uma avó, vai ter uma mãe carinhosa que te ama, que te adora e que te protege, sabe? E claro que também nem sempre é tão explícito assim, entendeu? Eu tô pegando casos de. Que nem eu falei, tô falando assim. Que nem eu falei, tô falando assim. Eu expliquei que tem aquele lance do espectro, sabe? Talvez o narcisismo de pais e mães e outras pessoas seja menor, sabe? E ela não seja tão. Não sendo uma necessidade tão grande de humilhar de maneira tão explícita, tão visceral, ou de agredir, que também é uma característica narcisista, sabe? Pode ter certeza que aqueles. Ah, vou falar como é que se surgem narcisistas, é legal, sabe? Porque um transtorno de personalidade narcisista, ao contrário de psicopatia, não há indícios de que a pessoa pode nascer com ele, sabe? O, o caso de psicopatia, até vou dar um exemplo depois disso, mas eu não quero cortar a brisa de narcisismo nesse momento, mas, né? Então, psicopatia, até onde se sabe, é possível que a pessoa tenha de uma fonte externa, digamos assim, sabe? Ou nasceu já com, simplesmente expõe em algum momento da vida, sabe? Agora, um transtorno de personalidade narcisista é uma coisa que aconteceu que a pessoa se formou. E se formou quando? Nos famosos anos de formação, os 15 primeiros anos da vida de alguém, entendeu? Então, é um transtorno que necessariamente tu desenvolveu nos teus 15 primeiros anos, porque a tua personalidade se moldou, se formou de uma forma que nós consideramos ruim para a sociedade, sabe? Basicamente, os teus valores, ou tua falta de valor, a tua falta de empatia, a tua falta de capacidade de reconhecer outros seres humanos como indivíduos, basicamente te tornaram uma pessoa que não há como viver contigo e ser feliz, entendeu? Não é tipo assim, não importa se tu é mãe de alguém, se tu é pai de alguém, se tu é marido. Se tu tá vivendo com uma pessoa que tem esse transtorno, é impossível tu ter uma relação boa com ela, porque ela não é capaz de ter relações boas, sabe? O único jeito de ficar vivendo com alguém que é assim é sendo humilhado, é sendo agredido, é sendo torturado, é sendo, enfim, sabe? É receber várias pauladas e ter problemas de depressão, sabe? Que é basicamente isso daí que eu tô querendo também dizer que, tipo, não preciso ligar tantos pontos assim, sabe? Já tô conseguindo entender vários pontos de várias coisas. Quem for capaz de ter esses raciocínios, né? Tá, então, mas como é que a pessoa se torna narcisista? Então, a primeira opção é sofrendo muito abuso, entendeu? Então, eu tendo esse tipo de raciocínio, eu entendo que provavelmente para minha avó ser assim, tem grande chance dela sofrer muito abuso, mas também tem outra forma de tu criar um narcisista, sabe como? Mimando ele, bajulando ele, criando teu filho como se ele não pudesse fazer nada de errado, não deixando ele reconhecer erros, sabe? Não deixando ele ter que mudar atitudes, ele ter que rever posicionamentos, nunca permitir que ele se questione, nunca apontar erros, nunca fazer com que ele mude, sabe? Mimar, o clássico mimar, sabe? Essas são as duas formas que hoje em dia a psicologia, né, a psicanálise acredita que alguém pode desenvolver um transtorno de personalidade narcisista, sabe? Durante os 15 primeiros anos da vida dela, ou ela sofreu muito abuso, muita humilhação, e por que ela se torna narcisista daí? Porque daí é um mecanismo de defesa, sabe? O narcisismo, geralmente, ele se demonstra como 3 formas diferentes principais, né? Tudo isso aqui, tipo, todos esses debates psicológicos sempre pode ter sido mudado, pode ser atualizado, pode mudar as definições, sabe? É sempre assim um debate das pessoas querendo entender melhor por que as pessoas têm comportamento X ou Y, sabe? Mas então, independentemente de ter sido mimado ou de ter sido humilhado, sabe? Tu vai ter tu vai ter um vazio existencial muito grande que tu vai ter que compensar agindo dessas formas, assim, com esse sentimento de grandeza, sabe? Desmedido a ponto de tu não achar que outros seres humanos têm os mesmos direitos, eles não podem ter opiniões que nem tu, sabe? Eles não podem viver no teu mundo, sabe? A não ser que eles estejam ali pra concordar contigo e se submeter a ti, sabe? Então, e claro que isso daí não é um bagulho que a pessoa vai te falar claramente, entendeu? Mas ela vai te mostrar a forma de atitude, sabe? Tu vai ver que essa pessoa, porra, ela não deixa eu pensar diferente dela, ela não deixa eu vestir a roupa que eu quero, não deixa
sabe fazer as coisas que eu quero, essa pessoa quer me controlar em tudo. E não é só isso, entendeu? Tem questões como inveja crônica também, a pessoa que acha que todo mundo odeia ela, todo mundo tá falando mal dela, achar que ela só pode se relacionar com pessoas específicas, porque a maioria das pessoas não tá no nível dela, a maioria das pessoas não chegam lá, sabe? E a velha clássica, falta de empatia, entendeu? Então, não, se vocês têm características narcisistas, tá tudo bem ter características narcisistas, mas o problema se torna um transtorno de personalidade narcisista quando tu simplesmente não consegue sentir empatia, tu simplesmente não consegue nunca voltar atrás. Se tu pensa que alguma vez na tua vida tu se importou de ter machucado alguém, tu não é narcisista, sabe? A verdade é essa. E não é se importar porque as pessoas vão embora, porque o narcisista também não gosta que as pessoas vão embora. Mas eu quero dizer que ele sente falta da pessoa porque ela foi, mas ele não se importa pelo que ele fez, sabe? Basicamente não é isso que incomoda ele, mas se alguma vez tu pensa assim, porra, fiquei com vergonha do que eu fiz pra alguém, que eu decepcionei, que eu magoei alguém que era importante pra mim, eu espero nunca mais fazer aquilo com alguém que eu amo. Se tu teve esse tipo de raciocínio, é impossível que tu seja ter esse transtorno, né? Então, mas voltando para os tipos de pessoas narcisistas que pode ter, ele pode ser um narcisista grandioso, que esse daí é aquele mais fácil de identificar, sabe? Eu já conheci gente assim, tipo assim, que quando eu ouço esse tipo de explicação, eu consigo imaginar que ele é aquela pessoa que não tem problema de verbalizar que ele é o melhor em tudo, sabe? Ele não tem problema de falar que ele sabe tudo, mais que todo mundo, que ele tá sempre assim, sempre tá cheio da razão, e sempre diminuindo tudo que os outros falam, sabe? E ele tá sempre se botando pra cima, sabe? Ele é o melhor, tudo que ele faz, sabe? A comida que ele faz é a melhor. E quando ele resolve um problema... Isso daí eu conheço vários exemplos, assim, pô, tem várias pessoas que eu posso entender como narcisista grandioso. Tipo, não é o caso da minha avó. Eu posso dar alguns exemplos de narcisista grandioso, mas acho que eu vou terminar primeiro de explicar os tipos, para dar alguns exemplos de pessoas que eu conheci também, que eu acho que eu posso dar um exemplo assim, né? E também vou fazer um disclaimer, né? Tipo, a principal razão para eu ter certeza absoluta que eu não tenho esse transtorno de personalidade é que eu sei sim que eu tenho sim, empatia, sempre tive demais, sabe? Sempre me coloquei no lugar dos outros, é por isso que eu falo do jeito que eu falo, é por isso que eu escolho as palavras, é por isso que eu tento não ser escroto, eu realmente me importo com os outros. Então eu tô muito ligado que não tem como eu ter esse transtorno. Mas, né, até por essas características narcísicas, eu sei que, tipo, pelo simples fato de eu querer controlar elas, de eu querer mitigar elas, já mostra que eu não tenho como ser narcísico, sabe? Não tem como eu ter esse transtorno, não tem como eu ter esse lance de ser narcisista grandioso, porque o narcisista grandioso, ele não tem ele nunca vai querer se podar, sabe? Nunca vai ter nada na cabeça dele que ele pensa que ele não possa falar a respeito dele, que não poderia ser ainda mais incrível, porque ele acha que ele é, tipo, a famosa, eu tinha uma bolachinha do pacote e deu, ponto final, e não tem outra opção, sabe? E é o tipo de pessoa que ele acha que ele fez tudo certo na vida inteira, e a personalidade dele é completamente incapaz que ele consiga ponderar que algum dia ele tenha cometido algum erro, sabe? Ele não consegue pensar assim, pô, será que algum dia eu fiz um monte de merda e fudi a vida de todo mundo, sabe? Não, simplesmente não, eu simplesmente estou muito certo, né? Esse é um tipo de narcisista. O segundo narcisista é o... E pode ser os dois, entendeu? Mesmo a criança que foi humilhada, a criança que foi bajulada, qualquer um dos dois pode virar o grandioso. Porque justamente o que foi humilhado, ele pode botar essa máscara de grandioso pra nunca mais se sentir assim. Ele pensa assim, porra, eu tô me sentindo tão mal pela humilhação, agora eu vou sempre me sentir o máximo e falando pra todo mundo que eu sou o máximo e não deixando ninguém se sentir maior do que eu nunca, porque eu vou estar sempre diminuindo todo mundo que estiver na minha volta e daí eu nunca mais vou me sentir mal, sabe? Ele tá sempre com aquela máscara ali e tal. E daí a outra opção é, tipo assim, o narcisista oculto, que é o cara que ele tá super, tipo, externamente ele se vende como uma pessoa fodida, se vitimizando pra caralho, eu sou sempre fodido. Essa era a minha avó, então a minha avó, antes dela adquirir demência, né, adquirir demência não, acho que é desenvolver demência, né, antes dela desenvolver demência, ela era assim, então, ela era, minha vida é fodida, por que Deus deixa acontecer essas coisas comigo? Era esse tipo de narcisista oculto, sabe? É a pessoa que ela nunca vai te dizer que ela se acha melhor que todo mundo, sabe? Ela nunca vai falar assim, eu sou a pessoa mais inteligente, a mais incrível. Ela tá, nunca são esses termos que ela vai usar. Então daí é o tipo de, por isso que o nome é narcisista oculto, sabe? Que a hora de fora pode pensar, porra, essa pessoa não fica falando que ela é a mais linda, a mais incrível, a mais fantástica, mas o que ela faz? Ela simplesmente odeia todo mundo, fala mal de todo mundo, ninguém presta, todo mundo é ruim, sabe? A própria filha dela é ruim, e os vizinhos são ruins, e porque minha avó era assim, entendeu? E falava mal das pessoas pra caramba, sabe? E só algumas pouquíssimas pessoas específicas que ela adorava, que ela bajulava. Tipo o filho dela, tipo meu irmão.
essas pouquíssimas pessoas ela tratava assim como se não tivesse, como se não cometesse nenhum erro, nenhum defeito, sabe? Era uma disparidade muito grande de comportamento. E claro que eu nunca soube disso naquela época, entendeu? Mas eu sempre tive certeza que minha avó não era normal, sabe? Eu nunca, tipo assim, foi muito rápido pra eu ter noção de que minha avó não era uma pessoa normal. Acho que é por isso que eu consegui me desapegar dela, porque eu vi que, tipo assim, ela era assim com. Não era só comigo, sabe? Claro que me atingia especialmente por eu ser neto dela, sabe? Eu imagino que em algum momento da minha vida isso me machucou, mas já faz tanto tempo que eu me desvinculei desse tipo de sentimento que já não dói mais mesmo, sabe? Tipo, porque já tá um desapego há mais de 20 anos que eu passei por ele, sabe? Comecei a passar por ele, pelo menos. Né? Esse daí é narcisista oculto. E tem o terceiro tipo de narcisista também que eles falaram, que eu esqueci agora um nome lá que eu vi. Mas é basicamente o narcisista aquele do caridoso, sabe? É aquele que é um dos mais difíceis da sociedade na volta a ver, porque, tipo assim, dentro de casa todos eles são narcisistas, gente. Sabe? Não importa se o cara ele é grandioso, se ele é oculto, ou se ele é esse que gosta de fazer caridade, sabe? Ele ainda assim ele é um filho da puta e ele é filho da puta com os próprios filhos, entendeu? Que nem eu falei, não existe narcisista que é um bom pai e uma boa mãe, sabe? Nem as crianças bajuladas, entendeu? A minha avó não foi uma boa mãe, nem pro filho dela que ela bajulava. Pode ter certeza que um monte de coisa ruim ela fez ali em questões de comportamento também. A diferença é que, né, a criança de ouro pelo menos tem o lado de ser bajulado, enquanto o bode expiatório não é bajulado nunca, sabe? A minha mãe disse que nunca recebeu aprovação da mãe dela, jamais, sabe? E ela sempre quis, porque na cabeça da criança ela não consegue entender ainda, entendeu? Ela não tem noção de que, pô, não importa o que eu faça, nunca vai estar bom pra minha mãe, entendeu? Eu nunca vou conseguir agradar ela. Ou pode ser pai também, que agora eu foquei um pouco na mãe, porque eu vim pra história da minha mãe específica, entendeu? Pode ser o pai também, pode ser teu pai que tu pensa, caralho, alguma vez, alguma coisa que eu fiz tava bom o suficiente pro meu pai, entendeu? Ou era daqueles que eu tirava 9 e ele falava, por que tu não tirou um 10, porra, sabe? É assim que meu pai é, ele não consegue me deixar sentir bem quando ele vê que eu tô me sentindo bem, sabe? E ele quer roubar os holofotes pra ele, tipo, uma data que não tinha nada a ver com a tua mãe ou com o teu pai, e ele consegue fazer virar pra ele, seja na parte do vitimismo, seja, entendeu? Em várias outras questões, sabe? Então, né? Esses são alguns exemplos, assim, de coisas que tu pode identificar. Então, qualquer um desses tipos de pais, entendeu? Seja aquele caridoso falso, entendeu? O caridoso que gosta... O jeito mais fácil de entender é aquela gente que tira... Vai doar e tira foto. Sabe por que tu fica assim horrorizado? Como é que alguém pode fazer doação de tirar foto da miséria das pessoas? Então, esse é comportamento narcísico. É claro que é uma pessoa narcisista, sabe? É o tipo de pessoa que o fazer bem dela está só vinculado ao que vai fazer bem para a imagem dela. E isso daí acontece em várias outras questões. Por exemplo, várias vezes eu vi terapeutas falando que muitas vezes as pessoas chegam lá e descobrem que os pais dele, que são líderes religiosos, sabe, são narcisistas, entendeu? Porque faz todo sentido, entendeu? Pô, quem é que vai achar que o padre, que o pai de santo, que a pessoa espiritualizada lá é um pai ou uma mãe cretina, se vê ele lá na igreja sendo tão legal com todo mundo, só que dentro de casa ele é um filho da puta, entendeu? Esse tipo de coisa é muito documentado e acontece demais, sabe? E só pra vocês terem uma ideia, sabe? Tipo, eu tentei pesquisar números de brasileiros que fazem. Porque vocês podem estar se perguntando assim, mas Renan, tu acha que só porque tem esse tipo de caso é o suficiente para acreditar que isso é uma parcela relevante dos pais da sociedade? Eu fui ver quantas pessoas no Brasil são diagnosticadas com várias outras formas. E, tipo, eu me foquei na parte narcisista porque eu queria contar a história da minha avó, sabe? Pra expor uma vivência minha que eu acho que exemplifica bem isso daí, de como tem pais e mães que não são adequados pra aquela função mesmo, sabe? E várias vezes é por uma questão além de só a vontade, sabe? Não importa que a pessoa seja pai ou mãe, se ela não tem um transtorno de personalidade narcisista, ela é narcisista e deu. E a gente já tá enxergando padrões de gente que abusa, tortura e humilha seus filhos durante a vida inteira, porque a sociedade não tem meios ainda de se organizar para proteger as crianças de gente que tem esse tipo de transtorno, sabe? Mas enfim, o que eu queria ter dito também é que eu procurei dados sobre quantas pessoas no Brasil fazem terapia e não consegui números exatos, mas parecia que eles acreditavam que cerca assim de menos de 10% da população brasileira fazia terapia prolongada, sabe? Tempo suficiente para ser diagnosticado alguma coisa. Porque dizem que 2% da população mundial tem uma categoria de condições clínicas que se enquadra a psicopatia e o transtorno de personalidade narcisista e vários outros assim também e tal. E uma outra categoria também que tem os outros transtornos que eles também são considerados assim
prejudiciais para a sociedade, entendeu? Para a pessoa que tem ela e se ela não tratar, se ela não buscar uma terapia, vai prejudicar provavelmente quem vive com ela, mas não tem necessariamente a característica de não ter empatia. Que daí tem várias outras, sabe? Que é a borderline, transtorno de personalidade borderline e aquela histriônica, sabe, e paranoide. Todos esses transtornos também não é adequado que as pessoas tenham, mas eles não necessariamente, se tu tiver ele, quer dizer que tu não tem empatia. Embora também digam que é bem comum que a pessoa tenha vários, entendeu? Não é, tipo, não é necessário, mas não tem, tipo, a psicologia não diz que, tipo, se tu é narcisista, tu não pode ser borderline. Tu pode ser narcisista, borderline e todos eles juntos, entendeu? Só que se tu tiver o narcisismo, com certeza tu não tem empatia, tá ligado? Então o ponto é que é o seguinte, sabe? Dizem que tem 2% da população mundial que tem essas doenças, mas quantas pessoas fazem terapia? Quase ninguém, sabe? E os próprios psicoterapeutas falam que uma pessoa narcisista é o tipo de pessoa que tem o mínimo de chance de fazer terapia, porque ela se acha melhor que tudo em todos. Então por que ela acha que ela vai querer mudar a personalidade dela, sabe? Essa é outra questão, assim, sabe? Que muitas pessoas falam, muitas pessoas quando vão constatando que seus pais são narcisistas, sabe? Tipo assim, e constatam depois de adulto, sabe? A pessoa viveu 25 anos, 35 anos, 45 anos, 50 anos, até finalmente poder pensar, será que a minha mãe não era uma pessoa? Será que o meu pai era um cara normal? Será que tudo que ele fez pra mim era normal e qualquer outro pai poderia ter feito? E daí quando eles vão indo buscar uma terapia, os terapeutas falam que a coisa que eles mais perguntam é como é que eu posso conviver com a minha mãe e o pai narcisista de boas? E hoje em dia não há tratamento, tipo, não há tratamento pro narcisista, mesmo que o narcisista quisesse, ele falasse, eu quero fazer uma terapia, o que é quase impossível o narcisista achar que ele precisa fazer uma terapia, porque ele vai falar assim, mas eu tô bem, eu tô vivendo bem a minha vida. Mesmo ele estando miserável, depressivo, a personalidade dele não vai ter a humildade de reconhecer que se ele mudar, vai ser melhor para ajudar as pessoas e vai ter uma vida melhor. Tipo, são coisas que não tem como ser motivação para o narcisista querer sair da vida dele, sabe? Ele querer fazer as coisas ser diferentes. Então, as pessoas que são filhos de narcisistas querem saber como é que eles podem ver com um pai narcisista sem adoecer. E hoje em dia, os psicoterapeutas não dizem que falam que a única maneira de fazer é se afastar. Entendeu? Se tu não puder se afastar por completo, porque tu tem alguma obrigação ainda com esse pai ou com essa mãe, sabe? Simplesmente se relaciona minimamente e não se envolve nem um pouco. Nunca acha que a relação de vocês pode ficar boa, porque não vai ficar. Não importa nada que tu fizer, nunca vai estar bom o suficiente, entendeu? E quanto mais cedo essas pessoas entenderem isso, mais elas vão parar de lutar por uma aprovação que não vai vir, sabe? Então, isso daí é muito distinto, sabe? De certa forma é muito fácil tu notar, sabe? É muito fácil tu notar, porque todas as coisas que eu falei, tipo assim, se tu consegue lembrar de momentos que a tua mãe estava feliz porque genuinamente te apoiou e voltou atrás, e mudou de opinião, e parou de fazer algo que tu pediu para ela parar de fazer, ou o teu pai também reconheceu erros, entendeu? E, enfim, comemorou pelo teu sucesso, não tentou te prejudicar, não tentou te sabotar, nunca te falou essas ofensas tão horríveis, tão graves, pode ter te ofendido, pode ter te magoado, entendeu? Pode ter feito mal para ti, mas agora essas coisas tão gritantes, entendeu? Que para qualquer pessoa vai soar distoante, entendeu? Se tu nunca tinha pensado que talvez a tua mãe e teu pai não fossem uma pessoa adequada para ser mãe e pai, muita gente pode ser, entendeu? Por isso que eu tô falando. 2% da população sendo diagnosticada com essas doenças, mas ninguém faz terapia nessa merda, sabe? A minha opinião real hoje em dia, assim, não tem como eu saber isso aqui, porque nunca vai acontecer, mas supondo que todo mundo fizesse terapia, e até eu acho que poderia ser uma coisa interessante, sabe? Eu acho que talvez ajudaria a sociedade se fosse institucionalizado tratamento terapêutico para todo mundo, sabe? Fosse realmente assim, um bagulho do Estado, que todo mundo já cresce, tipo, a partir de uma certa idade, começa a fazer terapia e faz parte de uma carteirinha do SUS também, sabe? Com relatórios regulares a respeito da condição psicológica da pessoa, para desde cedo as pessoas saberem várias outras condições. Eu vou dar um exemplo, tipo assim, esquizofrenia também. Eu conheço casos de pessoas esquizofrênicas que são pais e mães, que várias vezes eles fizeram da vida dos filhos deles inferno, porque nem eles sabiam que eles eram esquizofrênicos, os filhos muito menos, e pessoas esquizofrênicas, cara, isso aqui não é questão de preconceito ou não ter preconceito, sabe? A pessoa esquizofrênica, por lei, ela não pode cuidar nem dela mesma, sabe? Dizem que a pessoa esquizofrênica, ela tem que ter um tutor legal. Então, como é que tu... Imagina se teu pai ou a tua mãe é um esquizofrênico, ele nunca se diagnosticou, ninguém na família, na tua família sabe que ele é esquizofrênico e ele era responsável legal por ti. Quantas vezes ele não fez coisas absurdas que ele não deveria ter feito, sabe? E tem casos, tem exemplos, já vi, tipo assim, coisa que é coisa de jornal, que eu vi no jornal, sabe? De uma mãe que tocou um bebê pela janela, porque ela acreditou que estava pegando fogo no apartamento
apartamento deles, e daí ela tocou o bebê pra janela pra salvar. Falaram que ainda, por sorte, ela tinha realmente, como ela realmente acreditava na história dela, ela amarrou um monte de roupa e coberta na filha dela pra proteger da queda mesmo. Mas mesmo assim ela tirou a criança da janela do nada, porque não tava pegando fogo no apartamento, sabe? Então, esse é um exemplo, entendeu? De como é risco, como tem riscos, como é perigoso, sabe? Então, tem várias condições psicológicas que as pessoas terem ou não vão afetar a capacidade deles serem bons tutores, sabe? E não é sobre julgar, não é sobre recriminar, mas é para entender, entendeu? A gente viveu numa sociedade que um monte de criança nasceu sendo, sabe, mais antiga principalmente, sabe? Nossos pais ainda cresceram com ainda mais isso, entendeu? E depois nós ainda viemos de uma geração que, tipo, ainda vejo aqueles comentários na internet assim, sabe? Aqui eu apanhei e eu tô muito bem. Cara, tu pode ter certeza que escrever isso é narcisista. Pode ter certeza que esse cara daí, tipo, se tu realmente passou por abuso e tu não problematizou o abuso e hoje em dia tu pensa, quando chegar a minha vez de educar, vou cometer abuso também, pode ter certeza que tu é narcisista, cara. Não tem como tu ter sido humilhado, mesmo que seja por tua família, sabe? E tu vai achar que isso deve ser algo bom, sadio e tudo mais, e que tu vai reproduzir esse tipo de coisa, né? Então, eu vou entrar bem assim, eu vou entrar um pouco nessa pauta da agressão, sabe, como fator de educação, sabe? E tipo, eu tenho meu posicionamento claro quanto a isso, né? Pra quem já me ouviu falando sobre várias questões, deve imaginar, né? Tipo, se eu não compactuo com a agressão contra adultos, se eu não compactuo com a agressão contra mulheres, se eu não compactuo com a agressão contra animais, é óbvio que eu não sou a favor de educar filho com agressão, sabe? Pra mim é óbvio que isso daí é uma coisa que a pessoa recorre. Deixando de lado já daí todos os desequilibrados, todos os transtornos psicológicos e mentais que podem fazer que a pessoa dizer, agrida uma criança, agora eu vou deixar de lado todos esses casos mais extremos e vou ver as pessoas estão tomando a decisão, sabe? Tipo assim, vou educar meu filho com palmadas e nem precisa ser, tipo assim, uma surra. Uma surra, óbvio que eu acho um absurdo, mas o cara quer ter, tipo assim, o direito de dar um tabefe no filho dele como formação, sabe? E, tipo, honestamente, sabe, eu acho que isso daí é uma coisa muito ruim mesmo, sabe? Acho que é um negócio que, cara, que nem eu falei, a agressão, a violência é uma forma de comunicação, uma ferramenta de comunicação que tu vai institucionalizar para tua criança, para teu filho, que em determinado momento é ok, tu conseguiu tomar o controle da situação na base da porrada, sabe? Na base da violência, sabe? Então, tipo assim, eu não consigo compactuar, sabe? Eu não consigo tolerar. E é muito subjetivo essa coisa da palmada, sabe? O que é palmada, sabe? É um tapinha na bunda, é tipo, até qual a idade, quando que começa, quando que para, quando que se torna um absurdo um pai ou uma mãe fazer esse tipo de coisa, sabe? Pra mim é simplesmente uma coisa que as pessoas recorrem porque eles não têm ferramentas pedagógicas, sabe? Tipo assim, o cara não tá equipado para fazer aquilo lá de outra maneira que não recorre a bater. Aí pode a gente tá assim, mas tu não é pai, tu não sabe como é fazer, que não sei o que lá, é fácil falar, quero ver tu criar. Olha, tenho certeza absoluta disso aqui, ó, infelizmente não tem como provar no momento, mas tenho certeza absoluta que eu conseguiria elaborar, conseguir educar, conseguir articular a educação de uma criança sem precisar bater nela, sabe? Nem que fosse, mesmo que fosse bebê, antes dele ter raciocínio cognitivo para ouvir as frases que eu tô falando e prestando nas minhas palavras, ainda assim eu consegui. Pode ser absoluto, sabe? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu sempre consegui me resolver com adultos, sempre consegui resolver com adolescentes, com idosos, sem conversar, sem articular, sem resolver as coisas, sem precisar bater em alguém, sabe? Nunca tive que agredir outro ser humano para resolver qualquer problema que eu tivesse me metido. Então, com certeza, eu posso afirmar, se sem a menor chance, não vai ser, eu não vou começar a sujar minha mão com agressão nos meus próprios filhos, sabe? Não vou fazer isso com filho, com filha, sabe? E é um bagulho que pra mim, sabe, olha, eu acho que quem é contra tem que se manifestar contra. E quem é a favor, cara, se tu vê alguém que é a favor de bater em criança, tu realmente tem que entrar em conversa com ela, tem que debater, sabe? E, cara, talvez até mais do que isso, né? Justamente porque tem todo esse lance de pessoas que não têm uma orientação psicológica adequada para estar fazendo essa função paterna, né? Essa daí é um negócio que, pra mim, eu acho que a gente não pode, sabe, se esquecer nunca, sabe? Eu realmente acho que os números de pessoas com esse tipo de transtorno beira muito mais do que os 2%, sabe? Porque eu falei, não tem como ter dados sobre isso, acho que eu não tinha nem falado da porcentagem, mas eu diria que, sei lá, 30% da população deve ter algum transtorno psicológico mais grave. Tipo, não tem o psicológico 100%, ninguém tem, sabe? Todo mundo tem um problema psicológico para tratar coisas que deveriam resolver, terapeuticamente falando. E sim, eu não faço terapia, mas
Um dia, quem sabe, eu faço só um programa sobre isso, porque tem muitas razões, tipo, mas eu também acho que eu tô errado em não fazer terapia. Mas ao mesmo tempo que eu acho que eu não tô errado em fazer terapia, eu também acho que eu sou um pouco mais equilibrado do que a média de cidadãos brasileiros, pela forma realmente que eu reflito sobre as coisas. Eu faço processos terapêuticos mesmo que eu não esteja me tratando com um profissional externo que é me ajudar. Que eu não estou dizendo que ele não ajudaria, ele também seria melhor do que não ter esse acompanhamento, mas ainda assim eu acho que eu estou um pouco mais equilibrado do que vários outros brasileiros, entendeu? Que não fazem esse tipo de racionalização tão profundo que nem eu faço. Mas então, né, acho que essas coisas têm que ser debatidas, têm que ser conversadas, sabe? Sim, teve muitos erros da cultura parental, tipo assim, anterior aos nossos pais, nossos avós, entendeu? E várias vezes era gente desequilibrada, cara. Tu não conseguia ser capaz de ver quando alguma atitude tá sendo fora da casinha, tá sendo demais, sendo exagero, tá sendo um bagulho, sabe, uma coisa assim. Cara, é o velho exemplo que eu dou, assim. Eu desde criança, eu fui criado, sendo educado pela noção de que, tipo, um homem nunca deve bater uma mulher. E eu abracei isso, eu acredito nisso, e eu espero nunca fazer uma coisa desse tipo. Então, agora que eu sou um homem adulto, eu tenho que ver outros homens querendo defender o direito de bater nas filhas deles. Tipo assim, peraí, como é que eu vou achar inaceitável que um homem bata numa mulher adulta, mas eu vou considerar educação saber que um cara bate numa criança de qualquer idade que for, cara, sabe? Eu vou achar que o cara pode dar um tabefe numa criança, mas é só uma palmada. Como é só uma palmada? O que é que define que é só uma palmada, sabe? Por que eu tenho que tolerar? Sério, não tem argumento disso, sabe? Se fosse um adulto dando só uma palmada numa pessoa adulta, eu ia dizer ok, ia dizer que tá legal, sabe? E que nem eu falei que esse bagulho é muito relativo, sabe? Eu já vi várias vezes pessoas falando assim de. Tipo, gente da minha vida pessoal contando histórias que levaram tapa no rosto dos próprios pais, sabe? E daí, se esses pais são loucos, se eles são desequilibrados, se eles são narcisistas, eu não sei, cara. Eles não fazem terapia, entendeu? Os caras que cometem essas barbaridades de terapia. Então, a única coisa que eu posso fazer em questão de defesa das crianças é realmente dizer que eu não normalizo, que eu não institucionalizo violência, sabe? Justamente porque a gente continuar com essa ideia de que um pai ou uma mãe tem o direito de fazer o que quiser sobre seus filhos, sabe? Não vai, a gente só vai continuar mantendo essas crianças à mercê de gente maluca que vai poder fazer o que quiser, sabe? E eu realmente sei que é complicado. Eu não estou dizendo que poder que poderia ter sobre a vida das pessoas para determinar quem é um bom ou mau pai. Provavelmente nenhum. Então o que eu posso fazer é conversar sobre essas coisas, sabe? É levantar esses assuntos, discutir, sabe? Tentar propagar um pensamento mais que eu acho mais adequado, entendeu? Uma forma mais justa, mais decente de ajudar a formar as crianças do futuro, entendeu? Mas eu acho que era isso aí, entendeu? Tipo, talvez eu volte nesse tema aqui novamente, em outros momentos, sabe? Mas eu acho que hoje já falei bastante coisa diferente, né? Deixa eu ter uma noção de quanto tempo eu já falei aqui. É 13, 21, quanto que eu tinha falado antes? 69? Esse parte tá chegando, mas eu acho que eu vou dar, acho que eu posso falar mais um pouco, já que eu entrei a fundo nesse lance de narcisismo, sabe? Olha, esse daí eu realmente acho que tem uma porcentagem grande de pessoa que lidou com pais ou mães com esse transtorno, e não só ele, outros também, que eu disse, é uma lista grande, há uma lista específica, mas eu acho que esses transtornos de pessoas que não têm empatia, eu acho que é muito mais fácil de notar, porque tem algumas. Cara, tem algumas violências, algumas brutalidades que eu não acho que alguém que se importa contigo vai fazer, sabe? Eu acho que tem alguns exageros que se tu chegou a viver na tua vida, deixa claro que aquela pessoa não se importava contigo como uma pessoa que te ama da maneira que a sociedade vende que uma mãe e um pai amam as crianças. Então, tipo assim, olha, nunca mais falem essa merda, sabe, de mãe é tudo igual, mãe é tudo perfeito, instinto materno. Desconstrua essa porra, porque adivinha, as pessoas podem forjar a personalidade delas de uma maneira muito mais tóxica, muito mais agressiva, muito mais violenta, que não dá abertura para o sentimento de amor, não dá abertura para ter um sentimento puro, que as pessoas gostam de dizer que o amor materno é. Então, não convencionem que toda mulher, todo homem vai ser um pai ou uma mãe decente. Muitos deles são incapazes de realmente amar outro ser humano de maneira boa, de maneira positiva, e até hoje, até no presente momento, a ciência compreende essas pessoas como assim, irremediáveis, sabe? Porque simplesmente não é uma doença, sabe? É o jeito que a pessoa construiu, a forma dela pensar, dela enxergar o mundo. E ela não vai querer abrir mão disso, entendeu? Porque é o jeito que ela vive. Não tem como tu ensinar alguém a não
Tipo, não, eu ia criar um termo novo, desnarcisar, desnarcificar, algo desse tipo assim, entendeu? Mas isso se for um transtorno, sabe? Se for só características narcísicas, tu pode mudar, mas daí tu vai saber pelo lance da empatia, né? Não, mas o que eu queria ter falado é que alguns exemplos, eu tinha alguns casos aqui, são histórias de homens adultos que eu conheci, que, pra mim, antes de eu estar mais aprofundado nessa história de narcisismo, de transtorno, de personalidade narcisista, eu não conseguia entender muito como é que eles conseguiam ter vivido a vida deles. Agora faz sentido, sabe? Esse aqui é um cara, tipo, eu posso dizer que ele era, ele é, né, pai de uma ex-namorada minha, entendeu? E a história que ele protagonizou, assim, que eu não entendi como é que tinha rolado, é que ele tinha, em algum momento, ele tinha abandonado uma família dele aqui em Porto Alegre, sabe? Ele tinha uma esposa aqui, 3 filhos, né? E foi embora de Porto Alegre para São Paulo, foi viver um relacionamento com outra mulher, ficou lá por anos, simplesmente um dia ele só sumiu e deu, sabe? E depois daí de muito tempo, ele voltou pra Porto Alegre. Tipo, muito tempo, eu quero dizer vários anos, sabe? 5 anos ou mais, sabe? Tipo, os filhos dele passaram um bom tempo sem ver ele. Parece que mantinha alguma espécie de contato virtual, mas ele deu um pinotaço, sabe? Ele voltou pra Porto Alegre pra ter uma vida aqui, enfim, pra voltar pra cá. Ele realmente saiu, não tinha mais relacionamento lá em São Paulo, vendeu as coisas dele pra lá, voltou pra cá, sabe? E daí, como eu namorava com a filha dele, entendeu? Eu cheguei a conhecer ele pessoalmente e tudo mais. E tipo, olha, enquanto uma pessoa assim pra te conversar, pra te trocar uma ideia, ele era um cara interessante, sabe? Ele tinha assuntos pra conversar, ele tinha referências, enfim, ele tinha uma personalidade desenvolvida pra participar de uma conversa e ser alguém agradável na tua volta. Só que o que eu não conseguia, lá naquela época eu não conseguia entender, é que quando ele começava a ser confrontado com a realidade que tipo, do que ele tinha feito, sabe? Do fato de que ele abandonou a família dele, né? E foi pra São Paulo. Quando isso era levantado, e era levantado pelos filhos dele, pela filha dele, eu sempre pensei, pá, como é que será que esse momento vai acontecer? E a postura dele foi simplesmente, tipo assim, não, tipo, não abandonei, tipo, eu mandei dinheiro, eu fiz isso, aquilo. E daí eu me lembro que eu não entendi, eu fiquei, mano, sério mesmo, como é que é possível? Tipo, ele realmente acha essas coisas na minha cabeça, eu não entendia. Porque na minha cabeça de quem não tem um transtorno de personalidade narcisista, parece inconcebível que alguém teria tamanha cara de pau, sabe? Eu pensava assim, mas como é que uma coisa dessas pode estar acontecendo? Como é que alguém pode estar falando isso? E daí, conforme eu fui conversando, tive mais oportunidades de ouvir esse cara falando, e eu fui vendo que realmente esse era um padrão, sabe? Ele realmente era uma pessoa que se vendia como jamais ter cometido qualquer erro, e sempre que qualquer coisa que deu errado na vida dele era por culpa de outras pessoas. E daí, pra mim, isso daí eu ficava assim, mano, mas que estranho, como é que a pessoa pode ser, tipo assim, ser completamente biruta. Ah, que tem, essa daí é outra questão de narcisista. Narcisista é mentiroso patológico, sabe? É outra coisa. O narcisista, ele mente. Nada do que ele fala praticamente é verdade. E se ele for pego numa situação que simplesmente não tem como ele mentir, ele ainda se vai continuar mentindo, sabe? E daí, parte disso realmente é um mecanismo de defesa, porque ele não pode ser confrontado com a realidade que ele fudeu todo mundo, sabe? E antes de eu saber que existia esse transtorno, eu já fazia esse tipo de reflexão. Me lembro que conversando com essa minha ex-namorada na época, né, eu falava assim, olha, eu acho que talvez o teu pai simplesmente não consiga encarar o fato de que ele fez uma cagada gigantesca, e não só uma, mas várias vezes, ao longo da vida dele inteira ele fez um monte de cagada, sabe? E ele prefere se fechar para isso. E na verdade, sim, entendeu? É isso que narcisistas fazem. Eles simplesmente, tipo, o cérebro deles, vivendo dessa lógica, ele é obrigado a continuar indo adiante, sabe? Ele não pode, tipo assim, bom, a gente já destruiu tudo por onde a gente passou, a gente destruiu todo mundo que se relacionou com a gente, sabe? E, né, e o mais triste é que sempre é isso aí, entendeu? Uma pessoa narcisista tem grande chance dela ser uma pessoa depressiva, uma pessoa que ela foi humilhada em algum momento da vida dela, ou durante muitos anos, entendeu? Durante, né, a infância, durante a criação, sabe? Essa é a questão triste para todos os casos. E também é triste para a família, porque a família geralmente quer ajudar, mas basicamente não há como ajudar. E se tu insistir em ficar perto daquela pessoa, a chance é que tu vai adoecer, sabe? Tu conseguir conviver com uma mãe narcisista, um pai narcisista, e tu sair dessa experiência ileso, meio que não há documentação disso, sabe? Dizem que a única coisa que tu pode fazer é se afastar, buscar terapia e aceitar um monte de coisa extremamente dolorosa. Falaram
porque realmente, sim, é uma luta muito difícil, tu vai ter que entender que nunca houve amor ali, que sempre foi uma relação só do teu lado, né? Mas aí tu vai poder evitar que tu se torne narcisista também, entendeu? Evitar que tu seja igual a tua mãe, teu pai, que te fazia sentir tão mal, sabe? E daí tu vai conseguir também evitar que tu fique depressivo a vida inteira e tu consiga dizer adeus pra várias das merdas que tua mãe e teu pai te falavam. Que geralmente essa mãe, esse pai narcisista, ele ainda por cima, além de ele estar ali sendo todas essas coisas, ele tava te humilhando, ele tava te destruindo, tava te colocando pra baixo, tava fazendo tu duvidar da tua aparência, das tuas capacidades físicas, tava te diminuindo. Cara, e parando pra pensar agora, tem várias outras coisas ainda que eu podia ter falado, sabe, desse tema. Mas então talvez eu volte um dia, fale mais só sobre o narcisismo de novo, sabe? E fale mais também sobre essa cultura parental. Mas, né, basicamente isso aí, entendeu? Tipo, olha, se a tua mãe ou teu pai cometeu erros, assim, sabe? E não são desses tão graves assim, ame eles, eu também amo os meus pais, cara, é uma relação maravilhosa, entendeu? Mas agora, não precisa romantizar, não precisa falar que todo pai é perfeito, não precisa dizer que teu pai é perfeito, tu pode refletir sobre os erros dos teus pais também, sabe? Um dia talvez eu fale sobre isso, mas é que nem eu falei, isso aqui não era pra expor a minha vida, sabe? Eu também não sou um filho perfeito, entendeu? Então eu não queria trazer isso sobre, não queria que fosse tão pessoal sobre mim, mas alguns exemplos, alguns casos, algumas histórias que eu tenho noção, que nem eu falei da minha avó, desse cara daí que ele era, né, meu sogro, entre aspas, digamos assim, sabe? Esses daí são alguns exemplos de pessoas que, por exemplo, para ver como se eu já me deparei com duas pessoas da minha vida, provavelmente já se deparar com alguém, hein? Provavelmente tu conhece alguém que seja narcisista, tomara que não seja teu pai ou tua mãe. Se for, me desculpa, mano, vai ser muito fácil continuar lidando com isso daí, entendeu? Mas muita gente opta por separar porque basicamente é o jeito de salvar, entendeu? É o jeito de evitar que continue um ciclo, né? Tu se afasta dessa família narcisista, tenta construir uma família que não é narcisista, tenta criar um filho que não foi criado por um pai, por uma mãe narcisista, sabe? E tenta ser mais livre e tudo mais. Mas até onde você sabe hoje em dia não tem muito o que fazer, sabe? Se tu reconhecer que alguém na tua volta é narcisista, o que tu pode fazer é fugir. Porque essa pessoa não vai mudar, ela não vai se importar, né? Mas é isso aí, entendeu? Essas críticas que eu tô falando é realmente pensando em como no futuro nós vamos poder criar essas crianças com maior dignidade. Acho que a única ideia que eu tenho no presente momento é realmente seria institucionalizar os tratamentos psicológicos pra gente poder saber, entendeu? Seria uma informação de todos, tipo, ó, esse pai tem um transtorno, essa mãe tem um transtorno, ou tem uma condição sobre isso. E para essas pessoas fazerem terapia para diminuir a chance de que a dor cai sobre os filhos, sabe? Porque, cara, esse é outro mistério, sabe? Por isso que eu falei que ia falar desse lance familiar heterossexual, sabe? De pai e mãe. Porque, tipo, por algum motivo que a psicologia não sabe determinar, essas relações têm um peso, sabe? Tipo assim, o fato da... tem situações além do simplesmente as questões culturais, sabe? Tem mais chance, tipo assim, de mães narcisistas odiar outras mulheres, entendeu? Porque, tipo assim, ela vai querer ter aquela postura. Por que vocês acham que surgiu aquele estereótipo da mãe que não quer que o filho dela se relacione com qualquer mulher, que nenhuma mulher tá acima do filho dela, tá do nível do filho dela, sabe? Isso daí é um comportamento narcísico também, entendeu? É a mãe. Tipo, dizem que é o que acontece, entendeu? Realmente a mãe adquire um comportamento misógino, sabe? Ela odeia mulheres porque talvez ela odeie a si mesma por causa de todos os abusos que ela sofreu, de toda a sensação que ela tem de que ela é merda, ela é merda, ela é merda, sabe? Então tem todas essas convenções, assim, que são mais profundas, são mais complexas do que tu pode parecer à primeira vista, sabe? Então, é disso que eu tô falando, sabe? Eu acho que pra gente ter uma vida melhor, uma sociedade melhor, as crianças têm que ter uma vida melhor. E para as crianças terem que ter uma vida melhor, nosso núcleo familiar tem que ser melhor, sabe? E para o núcleo familiar ter que ser melhor, a gente tem que discutir ele, sabe? A gente tem que levantar, a gente tem que saber, tipo, pô, como é que acontece tanta merda dentro de família? Como é que de vez em quando termina com assassinatos mesmo? Como é que termina com óbitos, sabe? Com mortes violentas, com abuso, com estupro e com essas coisas horríveis que a gente sabe que acontece. Por quê? Porque nem todo mundo é um bom pai, nem todo mundo é uma boa mãe, sabe? E realmente eu acho que a gente, pouco a pouco, a gente institucionalizar uma maneira mais integrada de proteger a nossa sociedade, sabe? A gente estreitar, sim, tipo assim, por mais que pareça invasivo e tudo mais, mas olha, eu realmente acho que é mais seguro a gente fazer uma forma de que a responsabilidade sobre as crianças não seja unicamente da família, sabe? Por isso aquela velha história, assim, né, sobre educação sexual, eu me lembrei do Bolsonaro, né, fazer o quê? O Bolsonaro falando que tem que fazer educação sexual a mãe e pai. Não, cara, porque mãe e pai pode ser um narcisista maluco, doente, uma pessoa ruim, sabe? Não é assim que funciona, sabe? Eu acho que mais do que nunca, quanto mais eu vejo
quanto mais eu estudo esses núcleos de abuso e tudo mais, por que que um pai e uma mãe se sente tão confortável, tipo assim, ele vai vestir uma máscara social tão grande pra sociedade, sabe? E pros filhos ele vai abusar porque não tem como o filho validar aquele discurso, entendeu? Se tu não tem provas de que a tua mãe ou teu pai é isso daí tão ruim pra ti, sabe? O que que tu vai fazer? Tu vai chegar pra um terapeuta e vai falar essas coisas? Falaram que muitas vezes o terapeuta até invisibiliza esse discurso, sabe? Eles falam assim, não é bem assim, tudo mais, sabe? Porque o cara nem tem noção de que pode acontecer uma coisa dentro de uma família, porque, né, ele pensa que a mãe é tudo igual, porque são convenções culturais, que nem, se o terapeuta nem estudou o suficiente para saber sobre esses transtornos, ele não vai saber que podem acontecer, sabe? Se ele não tem exemplos claros e palpáveis desse tipo de coisa. Então, sabe, essas relações são muito mais complexas, sabe? Então eu acho que a gente vai eventualmente vai ter que evoluir para uma forma mais integrada de cuidar das nossas crianças, sabe? A gente vai ter que discutir maneiras, tipo assim, olha, tu não pode criar o teu filho como tu quiser, porque adivinha, o teu filho ele vai fazer parte da sociedade, entendeu? Se tu é um imbecil, um lunático, um criminoso, um narcisista, filho da puta, tu vai criar o teu filho para ser uma figura disfuncional. Daí a chance do teu filho ter várias questões, assim, sabe? Por exemplo, o comportamento misógino que outros homens adquirem. Muita gente fala que várias vezes os caras adquirem comportamentos misóginos porque eles têm verdadeiro ódio da própria mãe e daí eles não externalizam na própria mãe, eles externalizam em outras mulheres, sabe? Porque eles aprenderam a odiar mulheres porque eles têm raiva da própria mãe. Então, tipo assim, essa é a questão, sabe? A criação de merda que os pais e mães ruins, sabe? E não necessariamente isso tenha transtorno, pode ser que eles sejam pais e mães ruins só por valores culturais também, entendeu? Mas, né, esse que é o ponto. Isso tá deixando as pessoas menos capacitadas de estar à cultura. Você tá seguindo exemplos de um ser humano que não tem caráter, não tem escrúpulo, tá justificando que tu vai agir que nem ele, sabe? Então, essas coisas têm que ser debatidas, têm que ser discutidas, sabe? Eu acho que se algum dia a sociedade estiver mais envolvida na criação de todas as crianças, vai ser um negócio benéfico, sabe? Justamente porque, como eu falei, afeta todo mundo, sabe? Não dá pra fazer de conta que os abusos absurdos que acontecem dentro de casa é culpa só da, tipo, é coisa só da família, porque, pô, se a família é regida por uma pessoa que não tem caráter, ele vai ficar, a gente vai continuar vivendo esse tipo de sociedade, sabe? Que o que acontece dentro das casas é longe da opinião dos outros, sabe? E cada um faz o que quiser e educa como achar melhor, sabe? Não, vai te fuder, entendeu? Assim a gente vai estar sempre nesse loop. Mas eu também não sei como é que vai ser isso. Não sei se vai ser fácil, né? O que eu posso fazer por enquanto é realmente tentar conversar com as pessoas e dizer, olha só, trate seus filhos com dignidade, com educação, com informação, mas vocês têm que ter ferramentas pedagógicas. Você tem que ler, tem que estudar, tem que ver o que o especialista fala, tem que estar por dentro do que gente que estudou e se especializou e quer ajudar outras pessoas a serem educadores melhores, sabe? Tu tem que pegar a experiência nisso, não pensar no que a tua mãe e teu pai fez e tu acha que funcionou, sabe? Porque no dia tu deveria ter sido capaz de identificar erros, sabe? Tipo, é normal que a tua mãe tenha certos erros. Teu pai também, sabe? É normal que tu consiga tirar algo de bom dali. Mas agora, se tu não consegue ver erros nas contas dos teus pais, cara, provavelmente tu virá um narcisista também, tu vai agir que nem eles e tu vai achar que tu nunca errou, sabe? Senão tu vai ter que ser capaz de ver erros e pra te conseguir ser um pai, um educador melhor. Você tá aqui me ouvindo na internet, vai buscar informação, vai buscar conteúdo, sabe? Porque, né, eu tô me metendo porque isso é de todo mundo, cara. Educação, formação, ter seres humanos mais autônomos e mais, sabe, livres de, sabe, basicamente como é que se elimina o narcisismo? É tratando as pessoas, sabe? É evitando que a pessoa se torne narcisista em primeiro lugar. Porque se não tem cura, o que a gente tem que evitar é que a pessoa seja forjada com uma personalidade narcisista, sabe? É isso que eu tô fazendo aqui, pô. Mas, né, já falei bastante. Sinto que eu podia ter falado ainda mais. Então, provavelmente eu vou voltar nesse tópico de novo, entendeu? Eu vou tentar desconstruir algumas romantizações a respeito da nossa cultura passada e atual de como criar filhos, mas, né, é isso aí, sabe? Sempre buscando crescimento, sempre buscando uma evolução, um maior desenvolvimento social e cultural do nosso país. E quem me vê até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.